Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que me fez refletir muito. Toda semana eu entro nas empresas para fazer consultorias, mentorias, participar de reuniões estratégicas, levar soluções. E é impressionante como que os problemas mudam de empresa para empresa, mas no fundo são sempre os mesmos. Um empresário diz: Joyce, eu não consigo confiar na minha equipe. Outro fala: Joyce, quero viajar, mas quando eu volto, eu encontro um monte de problemas, parece que tudo desandou. Eu não consigo desligar nem no final de semana, eu vivo pilhada, é assim que elas falam. E toda vez que eu escuto isso, eu volto 30 anos lá na minha própria história. Por quê? Porque eu também vivi exatamente isso, igualzinho. Eu tinha uma padaria e muitos funcionários, muitas encomendas, muito dinheiro passando, muitos problemas também a resolver todos os dias, e eu achava que aquilo era normal, que estava tudo certo. E eu dizia para mim mesma: empreender é assim mesmo, uma hora as coisas se organizam. Quem tem empresa sabe que é assim mesmo, depois melhora as coisas. Só que esse depois nunca chegava. Até que um dia resolvemos fazer uma viagem em família. E eu lembro dessa viagem como se fosse hoje. Ali eu aprendi muito. Nós programamos, saímos bem cedo, às 4 da manhã, as crianças estavam todo mundo animado, feliz, o marido super animado e todo mundo querendo descansar, menos eu. O meu corpo entrou no carro, mas a minha cabeça ficou lá na padaria. Eu saí pensando: meu Deus, será que vão entregar aquelas encomendas? Será que o padeiro vai trabalhar? Será que entregaram tudo aquilo para fulano, para ciclano? Será que não vai ter nenhum problema nos fornos, nas máquinas? Será que não vão esquecer de entregar aquilo, de fazer aquela festa? E na estrada as coisas começaram a acontecer, o furou o pneu, a preocupação, né? A casa que a gente reservou já não estava mais disponível e acabamos dormindo a primeira noite no posto de gasolina, para você ter ideia. As crianças cansadas, irritadas, com fome, todo mundo estressado. No outro dia, conseguimos então outra casa, as crianças animadas e queriam ir para a praia, querem brincar e foram à praia. E eu fui, mas hoje olhando, né, para trás, eu percebo uma coisa que até me emociona, porque eu nunca estava na praia. O meu corpo estava, mas a minha mente continuava lá na empresa. Eu olhava para as crianças brincando, mas eu estava onde? Lá com a cabeça lá nos meus funcionários. Eu tomava um sorvete, mas eu nem sentia o gosto daquele sorvete. Eu sentava na areia, mas a minha presença continuava lá nos problemas. E sabe o que mais me dói hoje? É perceber que os meus filhos provavelmente sentiram tudo isso. Porque criança percebe tudo. Ela sabe quando a mãe está ali de corpo e alma presente. Ela sente quando aquele abraço vem com presença. Naquela época, eu achava que eu estava fazendo tudo aquilo por eles. Hoje eu entendo que eu estava entregando dinheiro, mas eu não estava conseguindo entregar a melhor versão de mãe que eu podia ser. E isso me faz pensar numa coisa: por que a maioria de nós espera chegar ao limite? Porque a gente espera perder saúde, perder o casamento, perder as coisas que a gente ama, espera perder a alegria, né? Para entender que a empresa precisa do quê? De processos. A empresa precisa de organização, a empresa precisa de indicadores, precisa de pessoas preparadas, sem medo de dispensar quem não está preparado para nos acompanhar. Eu acho que existe uma resposta aqui, porque a gente entra num ciclo mais ou menos assim: você acorda apagando incêndio, você resolve um problema, depois você resolve outro, daí surge outro problema, aí você resolve mais um, você chega em casa cansada, depois dorme pensando na empresa, acorda cansada novamente, isso vira um ciclo. E esse ciclo vai se repetindo por anos e anos. E você já reparou que muitos empresários, eles ainda dizem assim, ó: eu não tenho tempo para organizar, eu tenho que vender. Mas é justamente por não organizar que eles nunca têm tempo. Eu sei que tem que vender, mas isso é um paradoxo. Eu precisei aprender isso da forma mais difícil. E não foi um curso que me ensinou, foi cansaço, foi exaustão, foi perceber que eu estava vivendo
sem realmente viver. Era isso que eu estava fazendo. E hoje, quando eu entro numa empresa e o empresário me diz: Joyce, eu não consigo viajar, eu quase consigo voltar lá no tempo e enxergar a mulher que eu era. Porque eu sei exatamente o que ele está sentindo, o que ele está passando aí dentro dele, dentro da mente dele. E não é falta de férias, é falta de paz. A paz não nasce quando você fecha a empresa, as portas da empresa e por uma semana e vai descansar ou algo assim, não. A paz nasce quando você constrói um negócio que não depende da sua presença para funcionar. E eu quero te dizer mais, que tudo isso leva muito tempo. Exige disciplina, exige processos, exige treinar pessoas, mas existe uma diferença enorme. Antes eu achava que eu estava construindo uma empresa. Hoje eu sei que eu estava construindo uma prisão. E quando eu comecei a organizar os processos, desenvolver pessoas, treinar, criar indicadores, aprender a confiar de forma inteligente, né? Eu não ganhei apenas uma empresa melhor, mas eu ganhei a minha vida de volta. Porque hoje eu consigo viajar, eu consigo descansar, hoje eu consigo estar presente. Não porque não existem problemas, problemas sempre vão existir, todo dia tem. Mas porque eles deixaram de controlar a minha vida. Percebe a diferença? E eu quero terminar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para você. Se amanhã você saísse de férias por 15 dias, você conseguiria realmente descansar? Como que seria você viajar? Como é que ficaria a sua mente? Você continuaria presa lá na empresa? Porque talvez essa seja a pergunta mais importante que o empresário pode responder. Não para mim, para você mesmo. Porque sucesso não é construir uma empresa que consome toda a sua vida. Sucesso é construir uma empresa que devolve a sua vida, assim como eu fiz com a minha. E foi isso que mudou a minha, foi parar, pensar, olhar para a empresa, ver aonde eu precisava fazer essa mudança, que ponto eu ia começar novamente, aonde que eu ia mexer. Mas se você não tirar esse tempo para fazer isso, ela vai continuar te consumindo. E aí o problema não é a empresa, o problema é você que não se dá esse direito de fazer esse estudo da sua própria empresa e ver o que é que tem por trás das coisas que funcionam e das coisas que não funcionam. Mas depende de você. Você pode buscar ajuda, assim como eu ajudo as empresas, mas depende de você querer, de você furar essa bolha e poder ter a sua vida de volta. Eu já vivi muitas dificuldades que eu ensino aqui e todos os dias eu compartilho estratégias reais para ajudar mulheres a crescerem tanto na vida quanto nos negócios. Então só se inscreva.